falaremos sobre a hipertensão arterial, conhecida como pressão alta, que é uma das doenças crônicas mais comuns no mundo e também uma das mais silenciosas e perigosas. Na maioria das vezes, ela não apresenta sintomas, o que faz com que muitas pessoas convivam com a condição por anos sem saber. E esse diagnóstico tardio aumenta o risco de complicações graves, como o infarto, AVC e também problemas renais. No Brasil, estima-se que entre 30% e 35% da população adulta seja hipertensa. E uma parcela significativa dessas pessoas sequer sabe que tem a doença. Os números, eles acendem um alerta importante para a prevenção e também para o diagnóstico precoce. Com acompanhamento médico, mudanças no estilo de vida, é possível sim você controlar a pressão arterial e ter mais qualidade de vida. Então, no Viver Bem de hoje, vamos entender melhor os riscos, os sinais de alerta e como prevenir a hipertensão. Para falar sobre o tema, recebemos o cardiologista Dr. Marcos Vinícius, que é muito bem-vindo aqui no nosso programa, que pode entrar para a gente conversar um pouquinho. Tudo bem, doutor? Bom dia. Obrigado, um prazer estar aqui. Satisfação em recebê-lo para trazer esclarecimentos, para falar de uma temática que realmente, infelizmente, é muito presente, né, em todo mundo, é muito presente no nosso país, mas que poderia ser mais controlada, poderia ser evitada. Então, o que é a hipertensão arterial? Renata, hipertensão arterial é nada mais que uma doença crônica não transmissível, onde é caracterizada por valores acima de 140/90, certo? Então, é uma condição multifatorial, né, onde nós temos fatores que podem ocasionar ela, como fatores genéticos, fatores ambientais principalmente, certo? Mas o ponto-chave é, toda vez que nós temos valores acima de 140/90 e persistente, é definido hipertensão arterial. Mas nasce-se com a hipertensão arterial, com esses valores alterados, ou a gente desenvolve conforme todos esses fatores que o senhor mencionou? Podemos nascer ela quando nós temos fatores secundários. Eu tenho, por exemplo, algum tumor que pode ocasionar hipertensão, mas na sua maioria das vezes, eu vou dizer em números, mais de 95% das vezes, ela é adquirida, certo? E são adquiridas através de hábitos de vidas não saudáveis. Quanto que a pressão ela é considerada alta, doutor? Então, quais são os valores aí padrão para a gente entender e avaliar que ela pode ser alta? Tá. A definição de hipertensão arterial é quando a gente afere a pressão em momentos distintos e ela fica em valores acima ou maior ou igual a 14/9, né? 140/90. Existem outras ferramentas que a gente tem para poder dar esse diagnóstico, como, por exemplo, o exame chamado AMAPA, que é a monitorização da pressão arterial, ou a MRPA, que é a monitorização residencial da pressão arterial, onde esses valores são um pouco mais abaixo, valores geralmente acima de 13/8, para poder confirmar esse diagnóstico. Então, para que de fato seja considerado pressão alta, esses valores alterados, eles precisam acontecer em diferentes momentos do dia. Porque pode ser que em alguma situação excepcional da minha vida eu apresente esses valores, mas eu não tenho hipertensão. Exatamente. Muitas vezes, ao longo do dia a dia, eu ingeri um café, eu passei sob uma situação de estresse, eu vou ter uma elevação transitória da pressão arterial. Mas isso propriamente não vai caracterizar que você tem o diagnóstico de hipertensão, né? Para poder ter esse diagnóstico, a gente tem que ter esses valores persistentemente elevados. E doutora, a gente teve uma mudança recente, né? Uma questão sobre uma nova diretriz da hipertensão. O que mudou? Certo. É um ponto bem importante isso daí. É que nós tivemos a diretriz de 2025, onde ele atualizou os valores de pré-hipertensão, né? Os valores de pré-hipertenso é agora considerado maior ou igual a 120/80 ou 12/8. O antigo 12/8, ele era considerado normal. Mas não, hoje 12/8 é considerado pré-hipertenso, né? Agora, para ser hipertenso definitivamente, os valores de pressão continuaram os mesmos, maior ou igual a 140/90, ou, de forma mais didática, 14/9. Então, o que mudou ali foi o parâmetro de alerta, de acender um sinal. Exatamente. Isso daí faz com que a gente chame a atenção de uma forma mais importante da população, para poder
cuidar dos fatores que podem levar a um quadro de hipertensão. Então, se eu apresento esses valores pré, esses que já chamam a atenção, caso eu consiga ali manter bons hábitos, fazer um acompanhamento médico, eu consigo reverter ainda. A gente consegue reverter, exatamente. Nós conseguimos reverter ou pelo menos manter o controle ou retardar o início da terapia do medicamento, da terapia medicamentosa. Então, esses valores de pré-hipertensão foram para poder chamar a atenção da população que existe forma de reverter e não deixar virar propriamente hipertenso. E por que é chamada uma doença silenciosa, doutor? Ela é doença silenciosa porque ela não apresenta sintomas na sua maioria das vezes, né? Na grande maioria das vezes, a hipertensão, ela não dá sintoma. Muita gente fala que eu tô com uma dor na nuca, isso é hipertensão. Isso é uma condição errada. A hipertensão arterial, quando diagnosticada, ela é assintomática. Então, quando as pessoas falam que sentem também uma dor de cabeça, mais aqui na região abaixo da nuca e tudo mais, não é errôneo associar à pressão alta. Ao diagnóstico de hipertensão, sim. Às vezes a gente está com uma dor na nuca e isso pode ser ocasionado por uma tensão, por exemplo. Um dia cansativo, a gente vai ter a contração da musculatura e o errado é aferir a pressão naquele momento. Às vezes a pressão vai estar alta unicamente por conta pelo momento de estresse que a gente teve. Né? Ah, curioso. Quando que os sintomas aparecem, que situações eles são mais comuns, doutor? Certo. Os sintomas de hipertensão, quando eles vão apresentar, geralmente são quando nós temos valores bem elevados. O que seria? Avançados. Valores persistentes acima de 16/11, um exemplo. E esses sintomas, quando tem, a pessoa aí sim pode apresentar dor de cabeça, certo? Pode apresentar tontura, pode apresentar sintomas como turvação visual. Mas o mais importante é que muitas vezes, o principal sintoma da hipertensão vai ser o evento cardiovascular maior. O que seria isso? Um infarto, um AVC ou, propriamente, uma doença renal crônica, um momento de fazer hemodiálise. Um ponto mais crítico que a gente não quer que aquela pessoa chegue, na verdade, Exatamente. Né? Esse que é o que a gente não pretende que chegue no paciente. Muito bem, a gente vai continuar a aprender, a entender mais sobre a hipertensão. Olha, muita gente acredita que a pressão alta é um problema só de pessoas mais velhas, mas a hipertensão pode surgir cedo e muitas vezes sem dar nenhum sinal. Hoje você vai conhecer a história de uma jovem que descobriu a doença após um susto. Eu descobri a pressão alta de um jeito assim bem aleatório. Eu estava assistindo uma série bem agoniante e aí aquilo acabou me deixando com ansiedade. E aí meu esposo olhou pra minha cara e falou: amor, tu tá com a cara pálida? Vamos medir tua pressão? Que em casa a gente tem um aparelhinho, né? Aí quando fui ver minha pressão tava 19/10, se eu não me engano, 19/13. Era muito alta, só que eu não sabia nem o que era pressão alta, não sabia o que era pressão alta, pressão baixa. Sem saber da gravidade, Karine procurou ajuda imediata. Foi atendida em uma unidade de saúde, onde ficou em observação até que a pressão baixasse. 2 dias depois eu tive outro pico de pressão alta, foi quando me encaminharam para o cardiologista para eu fazer todos os exames, né? O mapa, ver se era alguma outra coisa que estava causando aquela pressão, se era anticoncepcional e tudo mais. E aí eu fui diagnosticada com pressão alta e eu nunca imaginei que eu poderia ter pressão alta, até porque eu nem sabia o que era hipertensão. Uma condição que exige acompanhamento contínuo, mudança de hábitos e, em muitos casos, uso de medicação. A idade do diagnóstico da hipertensão não tem uma coisa assim estabelecida. Abaixo de 30 anos é mais incomum e acima de 55 também, só que não significa que não ocorra. Então, assim, a idade é um fator que faz a gente pensar em diagnósticos diferentes, mas 30% da população tem tendência a ter hipertensão arterial sistêmica. Abaixo de 30 anos, essa porcentagem diminui, mas existe também e deve ser sempre investigada. Mas, afinal, como medir a pressão de forma correta? A medição correta da pressão deve ser feita com o paciente estando em repouso pelo menos 30 minutos. O ideal é que ele não tenha tomado café também nesses últimos 30 minutos, que ele não esteja com a bexiga cheia, com vontade de fazer xixi e que a aferição deve ser feita num local com a cadeira adequada, em que ele possa estar com as costas, né, encostadas na cadeira, os pés no chão, os pés não podem estar cruzados e a
na altura do coração. Então a mão deve ser posicionada assim com a palma da mão para cima, na altura do coração, e a aferição tem que ser pelo menos 3 aferições seguidas, com a diferença pode ser intervaladas de 1 minuto, mas tem que ter ao menos 3 aferições. E o ideal é que na primeira consulta isso seja feito nos 2 braços, tanto no direito quanto no esquerdo. Em alguns casos, exames como o mapa, que monitora a pressão por 24 horas, ajudam a fechar o diagnóstico com mais precisão. O lançamento da realização do mapa de 24 horas ou MRPA são importantes para esse diagnóstico. Por quê? Porque tem pessoas que têm o que a gente chama de a hipertensão do jaleco branco. Porque chega aqui no consultório, a pressão está extremamente alta e em casa, no momento de mais tranquilidade, a pressão está normal. Então, o mapa e o MRPA me ajudam na diferenciação. E também existe a hipertensão mascarada, que é quando o paciente às vezes chega no consultório e neste momento a pressão está normal, mas em casa a pressão tem picos e está alteradas. Então, esses 2 métodos, esses 2 exames complementares nos ajudam melhor no diagnóstico e no entendimento. Hoje, com acompanhamento médico, medicação e mudanças na rotina, Karine mantém a pressão sob controle. Hoje tá ótimo, a minha saúde tá ok, fazendo atividade física, acompanhamento com nutricionista, a pressão tá controlada com os remédios que eu tomo. Sempre venho no médico, né, para fazer o check-up todo ano, então hoje, depois do susto que eu levei, cuido mais da minha saúde. A hipertensão pode não dar sinais, mas pode trazer consequências graves quando não é tratada. Por isso, o cuidado começa com um simples hábito: medir, acompanhar e prevenir. A hipertensão ela é uma doença silenciosa. Eu só descobri que eu estava com hipertensão porque eu achei que eu estava com ansiedade e aquilo fez eu aferir minha pressão e ver que minha pressão estava alta. Então é importante, né, a cada 6 meses ou uma vez por ano, fazer um check-up, ver como é que está a pressão, porque ela não vai te dar sinais e quando tu for ver, já pode estar com alguma doença. Então, você se precavendo, né, vendo antecipadamente, já evita aí alguma doença crônica. Tá aí, que interessante. Alguns pontos me chamaram ali a atenção no relato da Karine, doutor. Primeiro, ela relacionando com a ansiedade. Segundo, ela é uma mulher magra, né? E normalmente a gente associa a hipertensão também ali muito próxima da obesidade. Então, não são somente as pessoas obesas que podem apresentar hipertensão. Exatamente. Então, como ela colocou, existe a ansiedade e o estresse, eles são considerados fatores de risco para a hipertensão arterial, né? O Brasil é o país mais ansioso do mundo, certo? Então, isso favorece o diagnóstico de hipertensão. Torna-se um fator de risco. Um fator de risco, né? E outros fatores que existem, que não é tão disponibilizado, mas existem fatores genéticos. Então, a história familiar de hipertensão é uma coisa também muito importante. Uma família que tem essa alteração genética transmite, favorece que seus filhos também tenham uma possibilidade de ter o diagnóstico de hipertensão com uma idade mais nova, abaixo dos seus 40, 35 anos. Num caso desses, se a pessoa consegue identificar ali mais cedo, né? Eu não sei qual é o estágio da hipertensão dela, mas a gente vê que ela é uma mulher magra, fala-se também sobre bons hábitos, né? A prática de atividade física, da alimentação, tem a questão emocional, mas ela tem um perfil ali mais saudável. Se ela nasce com essa predisposição genética, é possível reverter ou não? Não é possível reverter. Nós chamamos isso de fator de risco não modificável. A idade e fatores genéticos não conseguimos modificar. Agora, os fatores modificáveis, igual a prática de exercício físico, hábitos alimentares, aí sim nós conseguimos controlar a hipertensão, certo? Então, são fatores que nós conseguimos controlar. Mas idade e fator genético são fatores não modificáveis. Eu até conversava aqui com o doutor durante a exibição da matéria que eu acreditava que, vendo aí que a população tem buscado bons hábitos, né? A gente vê aí que os jovens estão trocando a balada pela corrida, estão deixando de beber, buscam ali uma alimentação mais saudável, né? A prática de atividades físicas. Pensei que colheríamos isso a longo prazo, né? Mas infelizmente a gente está numa bolha, né, doutor? Sim. Na verdade, é uma parcela da população que tem esses hábitos. A grande maioria, Renata, ainda tem alimentação não saudável, tem
sedentarismo e obesidade, certo? O avanço dos ultraprocessados aí cada vez mais presentes também no nosso dia a dia, Exatamente, tanto que a hipertensão, cada vez mais ela se torna mais prevalente, né? Apesar de todas as terapias que nós vamos tendo e mudança do estilo de vida, ainda é a doença mais prevalente. E o uso das canetas emagrecedoras, doutor, que está aí cada vez mais presente também entre a população. Quero que você responda para a gente depois do intervalo, se isso é benéfico, se isso atrapalha. Hipertensão arterial, tema do nosso programa de hoje, que recebe o Dr. Marcos Vinícius, que é cardiologista, nos ajudando a entender um pouquinho sobre esta doença crônica que é muito presente em todo o mundo. Doutor, a gente pode considerar o Brasil um dos líderes em hipertensão arterial ou tem aí mais Estados Unidos, que tem a prevalência da obesidade? Os Estados Unidos ainda é um dos países mais prevalentes, mas o Brasil não está perdendo a sua posição, não, né? Então, a gente tem uma prevalência aumentada, mais de 30% da população tem hipertensão e uma pequena parcela sabe desse diagnóstico. Então, nós temos pessoas que têm o diagnóstico de hipertensão, não apresentam sintomas e está com a doença circulando no nosso dia a dia, certo? Com essa questão aí dos hábitos saudáveis, da mudança de estilo de vida, doutora, a gente também tem notado, né, uma grande adesão e um avanço nas questões dos medicamentos emagrecedores, né, incluindo as canetas. Isso favorece uma diminuição? Isso atrapalha? Isso favorece, né? A obesidade é um fator de risco para a hipertensão arterial, né? É um fator de risco impactante, então, né? E quando a gente quebra faz a utilização de medicamentos para emagrecer, as canetas emagrecedoras, a gente tem um controle da pressão arterial, certo? Aproximadamente a cada 1 quilo perdido, eu tenho uma queda de 1 milímetro de mercúrio da minha pressão arterial. Então, vamos dizer que eu tenho uma pressão de 140 e eu perdi 10 quilos, a tendência é que a minha pressão média baixa para 130. Nossa. Então, isso ajuda de forma importante no controle da pressão arterial. O que não pode acontecer é o que às vezes tem ocorrido com frequência no consultório, as pessoas estão parando os medicamentos da pressão arterial, se automedicando, né? Vamos assim dizer, de uma maneira inversa, por conta da perda de peso. Param de tomar os remédios da pressão achando que está controlada. Esse ponto também que eu gostaria de saber, uma vez que eu inicio o tratamento medicamentoso, vai ser para a vida toda, doutor? Não, o tratamento medicamentoso, ele pode ser revertido. Agora, o tratamento de mudança do estilo de vida, né, hábitos alimentares, ele tem que persistir para você retardar o início do medicamento. Uma vez hipertenso, sempre hipertenso. Toda pessoa que sofre um infarto, ela é uma pessoa que tinha a pressão elevada? Não, nem toda pessoa que tem infarto vai ter o diagnóstico prévio de hipertensão. Mas de todos os fatores de risco associado a infarto, a hipertensão arterial, por incrível que pareça, é o principal. É o que tem o maior impacto na doença. Agora vou fazer minha pergunta aqui como futura nutri, doutor. E a questão do sal, né? A gente tem aí os ultraprocessados, que tem um alto teor de sódio, e o sal, ali, o uso do sal comum em casa. Eu também tenho que reduzir, eu tenho que ter um controle na minha alimentação no dia a dia, mesmo que seja nos alimentos in naturis, do uso do sal? Sim. O sal, ou o sódio propriamente, ele é responsável dos fatores de riscos modificáveis, ele é um dos principais, né? Então a gente sabe que quando a gente tem uma redução também no consumo de sódio ou de sal, a gente tem uma queda de aproximadamente 10 milímetros de mercúrio da pressão arterial, certo? Tem como a gente saber isso num paciente se ele está ingerindo sódio em excesso? Sim, existe. Existe através de um exame que é feito pela urina de 24 horas. Através dele a gente consegue saber se a pessoa tem uma alimentação hipersódica ou não. Bacana, bacana. E, doutor, então, a gente já falou lá no início do programa que a hipertensão, ela é uma doença silenciosa e boa parte da população que tem não sabe. Seria, digamos, assim como a mulher vai no ginecologista uma vez ao ano fazer o preventivo, todo indivíduo deveria, em algum momento da vida, aferir a pressão? Todo indivíduo. Então, a recomendação que nós temos é que, a partir dos 18 anos, se eu não tenho nenhuma doença, eu vou fazer o meu check-up, eu afiro a minha pressão uma vez por ano, certo? Agora, a partir do momento que eu sou hipertenso, essas aferições elas devem se tornar um pouco mais frequentes.
Então, se eu sou uma pessoa hipertensa, o ideal é que eu tenha o aparelho em casa. Sim, que tem um aparelho de confiança, porque se a gente também tem o costume de aferir a pressão arterial com frequência, isso acaba gerando também um pouco até mais de ansiedade, né? Verdade. E seguir também os protocolos ali, como a doutora havia mencionado na matéria, né? Porque existe um protocolo correto para fazer essa aferição no momento, né? Exatamente. Um ponto importante é, por se tratar de uma doença crônica, muitas vezes nós temos a aferição da pressão arterial de forma inadequada e isso vai te trazer um diagnóstico muitas vezes que não existe. Então, a aferição da pressão arterial, ela tem que obedecer àqueles critérios. Posicionamento, não estar com bexiga cheia, estar numa posição confortável, num ambiente confortável. Isso são pontos fundamentais para realmente ter o diagnóstico de hipertensão. E quais são os principais riscos de não tratar a hipertensão ou até mesmo de abandonar o tratamento? Que isso também é um ponto muito importante. Muitas pessoas ali afirmam se cansar da medicação e daqui a pouco começa o esquecimento. Quais são os riscos, doutor? Bom, o risco de uma pressão não controlada, não tratada, é as principais doenças que levam à mortalidade, né? Infarto, AVC, doença renal crônica, né? Tem um site legal que chama Cardiômetro, né? Que ele mostra o seguinte, quantas pessoas morrem por dia no Brasil. Esse site é feito pela Sociedade Brasileira de Cardiologia. Por incrível que pareça, por hora, a gente tem aproximadamente 40 mortes por infarto, por doença cardiovascular. Isso, mais ou menos, por dia, representa 1.300 mortes em 24 horas decorrente de doença cardiovascular. E dentre os principais fatores disso, o principal fator é o não controle da pressão arterial. O infarto, ele apresenta sintomas, doutor? Apresenta. Geralmente, de uma forma genérica, o infarto ele apresenta com um quadro de dor torácica, né? Isso de maneira mais comum. Só que muitas vezes tem pessoas que têm um quadro de infarto, principalmente o sexo feminino, e não apresenta aquela dor torácica clássica. Muitas vezes vai apresentar como se fosse uma gastrite ou um mal-estar inespecífico na região do precórdio. A hipertensão, ela é mais presente nos homens ou nas mulheres? As mulheres, a partir da menopausa, elas se equiparam aos homens. As mulheres antes da menopausa, não, elas têm uma prevalência menor. Mas Por quê? Por conta das questões hormonais. Os hormônios femininos, de forma natural, né, endógenos, ele tem um efeito protetor na hipertensão. Muito bem, olha, bate-papo realmente muito interessante. Se a gente for aqui continuar, tem perguntas, olha, pra gente ir longe, né? Porque a gente vai se colocando ali nas diversas situações do dia a dia, para entender os temas. E, claro, foi muito bom, doutor, estar aqui com o senhor hoje, viu? Quero agradecer a sua participação, doutor Marcos. A gente vai deixar, inclusive, suas redes sociais, né? Você está sempre falando aí também sobre a temática. O próprio Instituto do Coração, onde o senhor atende hoje, né? Então, Isso. É importante, se eu nunca fiz uma visita, que eu faça a minha primeira visita ao cardiologista. Com certeza. Obrigada pela sua participação, viu? Obrigado, Renata. Muito obrigado aqui. Espero que você de casa também tenha gostado do nosso tema de hoje. Por aqui, a gente encerra, mas ficam aí os contatos para você ficar mais informado sobre essa temática, viu? Ótimo final de semana, gente. Aproveite bem e, olha, cuide dos seus hábitos saudáveis. Tchau!